Boa noite a todos. Satisfação de estar aqui com vocês hoje. Quero dar parabéns a vocês que numa noite de quarta-feira estão aqui buscando um pouco de informação, um pouco de conhecimento para mudar alguma coisa na vida de vocês, que eu espero que mude. Eu conheço várias pessoas que estão aqui, tenho alguns amigos aqui, parceiros de negócio, clientes, mas outros que eu não conheço. Então, meu nome é Gerry Peixoto, eu sou Head de Finanças e de Estratégia da Luzoli Capital. Tenho uma formação bastante ampla nessa área que eu vou falar. Tenho aí, entre graduação e pós-graduação, 7 cursos, e exceto o curso de Direito, os outros 6 são todos na área de gestão de finanças. E fora o estofo acadêmico, eu tenho, ao longo da minha vida, bastante trabalho e bastante experiência acumulada nessas duas áreas, de forma que eu estou bastante tranquilo, me sinto confortável de dividir com vocês não só opiniões, mas conhecimentos acumulados nessa área. Antes de começar, eu quero dizer a vocês que nosso tempo é muito curto, eu não vou conseguir abordar e nem aprofundar nesses aspectos. Mas no final, aqueles que não me conhecem, eu vou deixar os meus contatos. Sintam-se à vontade, ou mesmo aqui depois do coquetel, se quiserem fazer algum tipo de pergunta, ou depois, através dos contatos que estão ali, fiquem à vontade, que eu estou à disposição de vocês para esclarecer qualquer coisa. Antes de começar os temas ainda, eu quero fazer 2 provocações, porque eu não conheço nenhum empresário que não queira que a empresa cresça. Todos querem que a empresa cresça, todos querem ser líderes de mercado, todos querem alcançar grandes números. A grande questão que eu deixo, na verdade, deixo 3 questões aqui para esses empresários. Primeiro, a sua empresa está preparada para crescer? Se você tiver um aumento de faturamento hoje de 30%, você vai conseguir entregar o seu cliente, seja o seu produto ou o seu serviço, com a mesma qualidade que você faz, ou melhor? Isso é a primeira pergunta. A segunda pergunta, você está pagando o preço de sucesso? Quando eu falo pagar aqui, eu não falo pecuniariamente somente. Também pecuniário, mas o principal é a mudança de paradigma, é o trabalho que você precisa fazer, a mudança cultural na sua empresa, que parte sempre da liderança, para que você realmente alcance esse sucesso. E a terceira pergunta é como ter resultado diferente fazendo a mesma coisa. Isso é um princípio da neurolinguística, e eu trago aqui 2 provocações, uma frase dessa pessoa que é pouco inteligente, que um parênteses rápido aqui, não sei se vocês sabem, mas ano que vem completa 100 anos que Albert Einstein esteve na cidade do Rio de Janeiro. Está sendo editado agora um livro com um diário dele, é bastante interessante. E ele tem uma frase que diz o seguinte: insanidade é continuar fazendo a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Isso é um princípio básico da neurolinguística, né? Que se você quer ter resultados diferentes, tem atitude diferente. E a segunda provocação é uma frase de Zig Ziglar, que ele fala que você não tem que ser grande para começar, mas você tem que começar para ser grande. Isso realmente é a provocação que eu queria fazer, principalmente para os empresários que estão buscando crescimento, porque vem aquela dúvida do ovo e da galinha, quem nasceu primeiro? Eu tenho que fazer as coisas que os grandes fazem antes de crescer ou quando eu ficar grande? E, na verdade, tem outra dúvida, né, que é aquela do... Se isso aqui funcionar, a gente vai, vamos lá, Tostino vende mais porque é fresquinho ou é fresquinho porque vende mais? Ou seja, o que eu faço primeiro? E aí eu retorno a vocês com o que Zig Ziglar falou. Se você quer ser grande, você tem que começar agora a fazer as mesmas coisas que os grandes fazem. Senão você vai continuar pequeno. Você até pode, por força de muito trabalho, ali, umbigo no balcão, como a gente falava antigamente, trabalhar demais e conseguir algum tipo de sucesso. Mas será que esse sucesso é sustentável? Porque hoje em dia o grande empresário sabe muito bem que conquistar cliente não é difícil. O difícil é você manter o cliente. A grande dificuldade do empresário é você manter o teu cliente fidelizado.
E aí nós vamos entrar na área de estratégia. Eu vou falar aqui sobre esses pontos: cultura organizacional, planejamento, gerenciamento de risco e políticas de ESG ou ASG em português, com foco na governança. Eu coloquei aqui de propósito a parte de... A cultura organizacional faz parte do planejamento. Eu coloquei de fora, eu não sabia dos tópicos, vários aqui já falaram de cultura, e é uma das coisas que não estão sendo trabalhadas nas pequenas e nas médias empresas. Nas grandes, todas elas trabalham, mas ela é muito negligenciada e é o que faz realmente diferença. Isso aqui realmente... Cultura organizacional, vocês vão me permitir ler aqui para poder ganhar tempo: conjunto de valores, crenças e hábitos e comportamentos que definem o ambiente de trabalho e influenciam diretamente nos resultados. Ela é fundamental para o sucesso de qualquer empresa, isso é evidente. Não existe como você crescer sem ter uma cultura organizacional forte, e tem vários benefícios, vários. Eu gostaria de citar basicamente um aqui. O que eu acho muito importante: quando você tem uma cultura organizacional forte na empresa, as tomadas de decisões mais eficazes. E vocês vão entender isso. Os 3 princípios da cultura estão na missão, visão e valores. Quando você tem um valor muito bem sedimentado dentro da empresa, e isso, a gerência, seja ela média ou alta, no momento de dúvida, ela vai agir de acordo com os valores da empresa. Então, o que vai definir a dúvida da empresa são os valores que são colocados e que são cultuados na empresa. Missão, visão e missão, eu vejo muito empresário que fala: isso é bobagem, ninguém dá valor a isso, são umas frases que ficam ali escritas lá no site que ninguém vê. Volto a falar: se os seus funcionários, se a tua equipe de trabalho não sabe qual é a tua visão, não sabe qual é a tua missão e não sabe quais são os seus valores, eles estão perdidos. Eles estão trabalhando mecanicamente. E aí, eu vou dar para vocês aqui vários exemplos. Se eu tivesse tempo, eu ia fazer um enquete, mas não temos. Então, aqui, 3 exemplos de visão e de missão. Criar veículos de referência que proporcionem mais puro prazer de dirigir. Quem já teve um BMW sabe o que é isso. Criar um futuro mais inteligente no qual a tecnologia melhore a vida das pessoas. Estamos falando do Google. Criar um mundo onde todos possam sentir criança. Disney. Olha como é que é fácil você, quando você vê a visão, você identifica facilmente a empresa. Esse aqui já é mais difícil, mas é interessante. Vender por menos para as pessoas viverem melhor. Essa missão é interessante. Eu me lembro que eu estava nos Estados Unidos nos anos 90, era o governo do Bill Clinton. Eu vi uma entrevista do presidente do FED falando que essa empresa foi responsável por manter a inflação americana baixa. Olha que coisa interessante. Para quem não sabe, nós estamos falando da Walmart. É o grupo, se vocês quiserem depois entender como eles trabalham comprando produções inteiras de empresa. Eles pegam, abrem planilha deles, abrem planilha de custo da empresa e negocia custo com a empresa. Ele coloca preço no seu produto. Se você quer vender para eles, você vai vender no preço que eles acham que é justo. É mais ou menos assim que funciona. Trazer inspiração e inovação para todos os atletas, a Nike, organizar informações do mundo. Essa aqui então é facílimo. Organizar as informações do mundo e torná-las acessíveis. Novamente, estamos falando do Google. Então, olha a importância. Planejamento estratégico. Qual é a importância? Tem uma frase que, salvo engano, é de Sêneca, que fala o seguinte: não adianta você querer apontar o norte para quem não sabe para onde quer ir. E é justamente isso que o plano estratégico faz. Qual é a frequência do plano estratégico? Depende da sua empresa, da sua concorrência, do setor que você está inserido. As grandes empresas fazem plano estratégico mensalmente. Os médios não fazem nenhuma vez por ano.
O que é extremamente lamentável, porque todo o contexto, a tua cultura na empresa muda, o governo muda, a inflação muda, tudo se altera. Se você não se ajustar, você está fora do mercado. Aqui são algumas ferramentas que nós utilizamos, as forças de Porter, que analisa a concorrência, mas se analisa as 5 forças da concorrência que atuam sobre o seu mercado para poder trabalhar na estratégia. Recursos e competências, você tem que levantar todos os recursos organizacionais, todas as competências, principalmente as essenciais, que você não pode perder, aquela que se você perder, você está colocando seu negócio em risco. Fatores críticos de sucesso, a mesma coisa. Isso, cada tópico desses, ele altera de acordo com cada empresa. Com cada setor, com cada porte, altera assim, de modo, às vezes, 100% diferente. Essa é uma matriz SWOT, uma vez que você já deve ter visto, mais ou menos no jogo da velha. A gente junta ali, nós pegamos informações de ambiente interno e externo, pontos positivos e negativos, e fazemos esse cruzamento de informações, que daqui, você juntar as informações nem é tão difícil. A grande dificuldade é você trabalhar essa estratégia, porque daqui que vai sair grande parte dos seus objetivos e da sua estratégia. E você vai pegar os fatores negativos e as fraquezas e trabalhar também com ela para mitigação depois lá no plano de gerenciamento de risco. E aí, é o resumo do plano estratégico, que ele faz o quê? Você pega você de onde você está para onde você quer ir e como é que você vai sair do A para o B. Você traça todo o cenário e você joga a equipe através da cultura para convergir para o mesmo alvo, para o mesmo objetivo. Plano de gerenciamento de risco é uma coisa que dificilmente eu encontro uma empresa que faça um plano de gerenciamento de risco. E não existe possibilidade de sucesso nenhuma se você trabalha com qualquer coisa que seja um projeto sem fazer um plano de gerenciamento de risco. Isso aqui, vocês vão me permitir mais uma vez ler aqui o conceito do COSO, que gestão de risco não consiste em atividade voltada à eliminação dos riscos, mas a sua identificação, mensuração e gerenciamento. COSO, eu não vou entrar em detalhes, é um comitê de entidades paraestatais americanas que estuda isso já há bastante tempo, e ele serve de modelo hoje para o mundo todo, inclusive para o Brasil. Nós temos normas da ABNT baseadas em conceitos do COSO. E tem uma frase que eu gosto muito do Walter Winston, que já foi presidente do Citicorp, que ele fala que tudo na vida é administração de risco, não sua eliminação. Quem me conhece sabe, Leandro está acostumado com isso, todas as ideias que vocês me dão, a primeira coisa que eu faço é ver as possibilidades os riscos envolvidos, as possibilidades de dar N, aquela coisa que pode, e também busco inverter a situação para poder fortalecer a tua ideia e você sair dali se você tem soluções para todas as perguntas que eu te fizer, você vai sair com a ideia mais forte. Isso é gerenciar risco inicial, porque depois você tem que fazer o plano, você tem que fazer toda a estrutura de plano aqui. Aqui é meramente só uma tabela que nós usamos para cálculos de probabilidade, ameaça e impacto. Isso também é um jogo matemático, você tem que fazer um trabalho aqui. Políticas de ESG ou ASG em português, eu não vou conseguir falar sobre tudo, o meu foco é principalmente na área de governança, mas eu queria chamar a atenção de vocês. Muita gente também, assim como a questão da cultura e organizacional é negligenciada, muitos empresários negligenciam essa questão. Para aqueles que não acreditam nesse tipo de política, para aqueles que acham que isso é uma bobagem, eu quero indicar a vocês a leitura de um relatório do Fórum Econômico Mundial, recém-publicado, que ele diz o seguinte: nós teremos em 2030 uma oportunidade em torno de 10 trilhões de dólares
395 milhões de emprego, dos quais 3/4, né, 75%, desculpa, volta aqui, 75% da força de trabalho em 2030 vai ser formada pela geração G e os milênios. Quem são eles? Os nascidos ali de 94 a 2010. Esse pessoal vão ser 3 de cada trabalhadores no mundo, ou seja, vão ser 3 de cada 4 que vão colocar dinheiro no bolso todo final de mês. Se você não souber vender para esse cara, para esse público, esquece a tua empresa. E esse pessoal, ele dá toda a importância para políticas ASG, toda. Ele chega a mudar de empresa se ela não seguir uma política de ASG. E quando eu falo seguir, é seguir mesmo, não é colocar no papel ali aquele código de conduta, fazer greenwashing, porque esse público sabe diferenciar o greenwashing, sabe diferenciar quem faz a política real de ambiental, de social e de governança. E chega inclusive, olha que número alto, 76% deles boicotam empresas que não seguem esse tipo de política. Ou seja, não tem muito para onde fugir. E só passando mais uns dados, pesquisa do Instituto Eldman, 33 mil empregados, 28 países, somente 24% deles consideram que os chefes, os CEOs da empresa são éticos. Isso é assustador. E então mostra para a gente o compliance, como é que está sendo mal feito nas empresas. E nessas mesmas pesquisas, os líderes empresariais estão entre as 3 profissões menos respeitadas do mundo, junto com políticos e agentes imobiliários. Eu não sei, é um número que me assustou. Eu não conhecia essa pesquisa até um tempo atrás e me assustou esses números. E são impactantes isso. Políticas ainda na área de governança, nós temos vários tópicos para trabalhar aqui, mas a grande importância que eu acho que vocês têm que trabalhar desde já na sua empresa, tenha ela o tamanho que ela tiver, são os controles internos, trabalhando a questão de instância decisória, quem decide o quê, qual é a ordem de decisória, a autorização, quem assina o cheque, quem autoriza até um certo valor, todo esse processo tem que estar muito bem sedimentado na empresa, tem que estar estruturado, manualizado, se possível, para ficar fácil com os novos colaboradores que entrar. Controles internos, tem que haver controles. Se você pegar uma empresa grande hoje, uma SA, por exemplo, você vai ver 3 controles internos dentro da empresa. E não é um só fiscalizando o outro, não. É ajudando. Ele fiscaliza e ajuda, porque a ideia é que o produto, quando sai no final, quando chegue na parte final, ele alcance a qualidade desejada pelos sócios principais, pela cultura da empresa. Aqueles objetivos de visão e missão, ela tem que ser cumprida. Os controles internos ajudam a cumprir isso e ajudam a fazer isso da forma mais correta possível, com todo o compliance necessário. E também, que é uma coisa que é muito relevada, que é a questão de conselhos. Você tem que partilhar o processo decisório, você tem que pegar opiniões diferentes dentro da empresa para poder fazer uma decisão melhor. E isso só funciona se você tiver conselhos, mesmo que sejam conselhos pequenos. Eu acho que dificilmente você vai montar conselho em uma empresa pequena, mas numa empresa de médio porte já deveria fazer, porque faz diferença. Na área de finanças, são os tópicos que eu vou abordar rapidamente aqui: orçamento empresarial, relatórios, análise financeira e com alguns desses tópicos aqui menores. A ideia aqui é que quando você faz esse trabalho, a tua empresa realmente se prepara para poder começar a voar. Sem isso, você está dando tiro no escuro. Isso é uma parte mínima, que é uma parte só o começo aqui
de um orçamento, as primeiras contas de orçamento. Só para dar um exemplo para vocês, orçamento empresarial. Poucas empresas fazem isso. E as empresas que fazem, elas não acompanham. Então, para que faz? Está perdendo tempo. E eu aumentei aqui, mostrei só uma parte pequena por causa disso. Você faz o planejado e acompanha no realizado. Porque aqui é que você vai saber qual é o problema da tua empresa. É aqui que é o X da questão. Aqui é que você vai achar aonde o botãozinho que você vai ter que consertar lá para poder ajustar a empresa no dia a dia. Relatórios gerenciais, isso é uma coisa que, e as próprias KPIs, isso você monta de acordo com a tua empresa. Você vai montar isso de acordo com o teu setor, com o teu porte, com o teu mercado, e aí, se não sabe como, procura uma assessoria, procura uma consultoria, porque isso você tem que acompanhar dia a dia. Você tem que acompanhar os principais indicadores, que é onde você perde ou ganha dinheiro, que eu acredito que todos devem fazer e acompanhar mensalmente, são os indicadores de margem, giro, estrutura de capital e ciclo operacional. Esses são os principais, mas não são só esses, são vários. Mas esses KPIs devem ser sempre acompanhados e ajustados, porque é aqui que pode ter um gargalo, aqui que pode ter uma perda de capital, uma perda de lucro, um aumento de prejuízo. Isso é uma análise, ou uma análise vertical de balanço. Eu posso fazer análise vertical, horizontal de balanço, de DRE, só para vocês entenderem, é mais ou menos como aquela questão do orçamento. A gente faz aqui, coloca o mini gráfico só para poder visualizar mais rápido, né, os indicativos. E aqui também a mesma coisa, aqui você consegue ajustar a empresa e ver o que está acontecendo com o passar dos anos aqui. Aqui no caso são os últimos 3 anos de balanço. A gente consegue enxergar aqui alguns indicadores e você vê se está tendo alguma dificuldade aqui. Aqui você consegue ver que o gráfico subiu ou baixou, você está vendo aqui. E você consegue perceber, quem trabalha com isso você sabe exatamente o que procurar e aonde procurar. E também sabe, mais importante do que você achar a informação, é você saber o que fazer com ela, para poder fazer o ajuste necessário. Principais indicadores, aí eu poderia, aqui tem mais de 30 indicadores para se trabalhar. Vocês vão ver que alguns deles estão aqui em dupla, aqui tem 2 vezes o ROI, 2 vezes ROI, ROE. Isso é por quê? Porque existe mais de uma fórmula para você calcular. E por uma questão de segurança, quando eu trabalho com indicadores, aqui, custo de capital por terceiro, custo de capital, a taxa WACC, eu sempre trabalho com o máximo de possibilidades possíveis, que é para poder fazer um check. Então, nós temos uma gama enorme de indicadores. Alguns desses vocês têm que acompanhar todos os meses. E aqui, esse raio-x é que a gente já consegue, no final do ano, avaliar a tua modificação de renda e de aonde você perdeu e aonde você ganhou dinheiro e fazer os ajustes de trabalho. Isso é uma estrutura ótima de capital. Para quem não conhece, isso aqui é o passivo da empresa, quando você pega financiamento, e aqui é o patrimônio líquido. A ideia aqui é você achar a melhor estrutura de capital. Essa aqui, por coincidência, deu 50-50, mas pode ser diferente. Hoje, com a Selic alta, não tem muito o que fazer conta, mas a hora que a Selic baixar um pouco de 10, já vale a pena começar a fazer essa conta, porque altera aqui. Só para vocês entenderem aqui rapidamente, quanto mais você pega financiamento no banco, maior é o seu custo financeiro no banco. O banco vai te cobrar uma taxa maior. E também aumenta o seu custo na empresa, porque aumenta o seu risco. Empresa endividada, ela tem risco maior. Esse é o índice de volatilidade, o beta. E aqui,
O que é a estrutura melhor? É aquela que te dá a melhor taxa de desconto. A melhor é a menor. Nesse caso, temos 11,7 de WOC, né, que é o custo médio ponderado de capital. Aqui que você... E essa taxa ela é melhor por causa de quê? Quando você faz uma valuation de uma empresa, principalmente, existem várias metodologias, mas a principal, a mais utilizada e a que dá um valor mais assertivo é a fluxo de caixa descontado. Você projeta o seu faturamento para os próximos anos e o teu fluxo de caixa total. E você traz ele a valor presente pela taxa WOC. Então, quanto menor for a taxa de desconto, mais a tua empresa está valendo. Por isso é que ela é importante. Quanto mais baixa for a tua taxa WOC, a tua empresa mais ela está valendo. Então, esse é o segredo aqui. É um negócio que tem que ser estudado. Em algumas empresas, você pode perder ou ganhar milhões só com essa estrutura de capital otimizada. E outra coisa, que muito pouco empresário se dá conta. Repito, com a Selic alta hoje, não tem muito o que discutir, né? Com a Selic mais baixa, volta a falar, abaixo dos 10, o dinheiro do banco é mais barato que o seu. Eu já tive casos de empresas que o cara, ele pegou o patrimônio da empresa, ele tirou 1 milhão do patrimônio da empresa, colocou no bolso e pegou 1 milhão de empréstimo. Porque saía mais barato para ele. E melhorava a taxa WOC dele. Melhorava o valor da empresa. E ele já ficou com 1 milhão sobrando para poder jogar na mão aqui da Taurus e multiplicar de outras formas. Então é muito importante esse tipo de conta. Isso poucas pessoas conhecem, mas Z-Score de Altman, Edward Altman fez isso em 1968. Até hoje é muitíssimo utilizado através de alguns indicadores como liquidez, investimento, rentabilidade, endividamento e giro. A gente consegue calcular se a empresa tem risco de falência ou não. Isso é impressionante como funciona. E aí nós temos aqui os scores que, se ele vem aqui, se ele está acima de 3, não tem risco. Se ele está entre 1,8 e 3, como está esse aqui na verdade é 2021, 22, 23. Aqui ele está na zona cinzenta, ele está naquele sinal amarelo, está indefinido. Tem que ficar de olho. Se ele progredir, esse número que está aqui, 6,50, 13,31, 2,31, a perspectiva é que ele abaixe. Se ele continuar fazendo a mesma coisa, que ele não vai continuar, porque nós pegamos essa empresa, isso é um número real, e nós já estamos trabalhando nisso, isso aqui vai... Se ele continuasse fazendo a mesma coisa que ele estava fazendo antes, aquele princípio verdadeiro linguística, isso aqui ia baixar para menos de 2 e entrar na zona de risco e colocava a empresa na zona de distresse. Que aí é a hora de você pensar em recuperação judicial. E, chegando aqui no final, uma parte também que poucos empresários conhecem, e aí eu falo poucos mesmo, infelizmente, é o conceito de lucro econômico. Lucro contábil e lucro econômico. Lucro contábil todo mundo vê no balanço, nós temos aqui excelentes contadores aqui, na verdade eu estou vendo um. E esse tipo de... o lucro contábil você vai ali no acumulado do balanço ou vai no DRE, está fácil de ver, né Augusto? Agora, e o lucro econômico? Como é que você vai ver? Primeiro, o que é lucro econômico? É o mais importante de tudo. Lucro econômico nada mais é o teu dinheiro, o teu patrimônio líquido tem um custo. O dinheiro que você coloca lá na empresa, ele tem um custo. Se você não remunerar esse custo à altura que ele deve ser remunerado, e aí volta a falar lá naquela questão do custo de capital próprio, cada empresa, de acordo com o setor dela, de acordo com o nível dela de endividamento, ela tem padrões de custo diferentes e tem um custo de capital próprio. E você tem que remunerar esse custo de capital próprio. Então, vou dar um exemplo bem redondo aqui. Se você ganhou lá, teve 1 milhão de lucro
na sua empresa durante um ano. E o teu custo de capital, pelo seu patrimônio líquido, tinha que ser 1.200.000. Você não remunerou o seu capital. Você perdeu R$200.000. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que, se você pegar a tua empresa, vender ela pela avaliação patrimonial, o menor valor que existe, joga esse dinheiro no mercado financeiro lá com a Taurus, você vai ganhar mais do que o que você ganhou na tua empresa, sem fazer nada, quietinho em casa, jogando golfe lá com a gente, todos os dias, se quiser. Então, isso é negligenciado, é muito pouco visto e é muito importante. Assim como aquela questão dos índices, eu tenho 5 fórmulas aqui para calcular o lucro econômico. E a beleza da matemática é o seguinte: se você levanta os dados do balanço e faz as contas da forma certa, as 5 vão dar o mesmo valor. Tem que dar o mesmo valor. Isso, para mim, é um dos maiores, é um dos índices que todo empresário tem que estudar e tem que trabalhar na empresa dele. E repito uma coisa, reitero uma coisa: se a tua empresa não está dando lucro econômico, não quer dizer que você tem automaticamente que você tem que fechar. Em alguns casos até tem, mas a maioria tem como recuperar. O negócio é você saber como. Com esse trabalho de estratégia, de análise financeira, você consegue recuperar muitas coisas. Esse desenho eu gosto muito porque é mais ou menos essa balança de equilíbrio aqui. Ou você ganha dinheiro, só faltou sair uma fumacinha aqui, ou você está com a batata quente na mão, porque é isso que diz lucro econômico. Se você não está ganhando, se você não está tendo lucro econômico, você está com a batata quente na mão. E aí eu vou trazer para vocês mais um dado assustador que vem. A fonte é o Instituto Assaf, é o maior centro de pesquisa financeira do Brasil em matéria de empresas. Ele pegou todas as companhias abertas, todas as companhias abertas, as SAs de capital aberto no Brasil em 2022. Lucro contábil, 83% delas dão lucro contábil. Lucro econômico, 51,63%. Quer dizer que 48,37% das empresas não valem a existência dela. Isso, para mim, é um dado assustador. Se isso acontece na SA, imagine o que acontece na empresa média e na empresa pequena. Então, tem muito empresário, eu já vi isso na minha vida toda. Muito empresário que está pagando para trabalhar. É isso. Quero deixar vocês terminar com essa pergunta. E a sua empresa? Tem lucro econômico? Muito obrigado a todos, boa noite. Meus contatos estão aqui. Ficarem juntos.